Bom dia, povo de Deus. Sejam bem-vindos a mais um culto ao Senhor neste dia, neste domingo que é dia do Senhor e também é um feriado, 15 de novembro. É uma alegria estarmos juntos nesta manhã, participando de mais um tempo de adoração ao nosso Deus. Hoje é 15 de novembro de 2020, é o 33º domingo do tempo comum. Em breve, celebraremos com muita gratidão o nosso Dia Nacional de Ação de Graças. A palavra do Senhor que nos convida à oração silenciosa se encontra no Salmo 24, versos 1 e 2, e a leitura será conduzida pelo nosso irmão diácono Gilmar Pereira Dias. Bom dia a todos. Leamos. Bom dia. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Ouçamos o nosso prelúdio. A palavra do Senhor cantada inunda o nosso coração e prepara-nos para adorar ao nosso Deus. Façamos a leitura do texto da adoração, Salmo 24, versos de 7 a 10. Salmo de número 24, versículos de 7 a 10, leitura feita pelo nosso irmão diácono Gilmar. Leamos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Cantemos com bastante alegria esse hino. Quem a sua vida quer lhe
Bondoso Deus, Pai amado, a Ti que pertence a tudo, Senhor, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem realizado, tem nos concedido. Queremos agradecer, ó Deus, a oportunidade de poder cantar louvores a Ti, falar contigo através das nossas orações. Receba, Senhor, o nosso culto, as nossas orações. Esteja, Senhor, com cada um de nós nessa manhã. Fica, ó Deus, abençoando a sua igreja, como o Senhor tem feito todo o tempo. Muito obrigado, ó Pai, por esses momentos maravilhosos vividos em sua presença. Abençoe e fortaleça cada vez mais a sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, confessemos os nossos pecados ao Senhor. E para esta leitura de confissão, receberemos a nossa irmã, Thelma Mello. Leiamos, irmãos, o texto que se encontra no primeiro capítulo do Evangelho de João, capítulo 5, verso de 1 a 3, nos preparando para esse momento onde vamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus, e quem ama o Pai, ama também os filhos desse Pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Louvemos ao Senhor. Tu és
Senhor Deus, na tua presença, para colocar diante de ti, Senhor, os nossos pecados, na certeza, Senhor, de que tu nos perdoas, Senhor. Sabemos, Senhor, que tudo o que fazemos é pecar, o mal que não queremos praticar é o que geralmente praticamos, mas, Senhor, confiamos em ti, Senhor, que tu, pela sua imensa misericórdia, Senhor, nos redime de todo mal, de toda injustiça e nos convence, Senhor, do pecado. E assim nós temos certeza, Senhor, que diante de ti todas as nossas iniquidades são expostas, Senhor, e que tu nos perdoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Leiamos a declaração de perdão, que se encontra em 1 João 5, 4 e 5, todos juntos. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Perdoados de nossos pecados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo, Thelma, pastor. paz de Cristo, Gilmar, paz de Cristo, irmão. Cláudio, paz de Cristo a você que se encontra em casa, cujos pecados também foram confessados e perdoados. Queridos, vamos receber agora a palavra que o Senhor tem para nos abençoar neste domingo 15 de novembro. Ou façamos esta oração por iluminação, oração que pede que o Espírito Santo de Deus ilumine o nosso coração e a nossa mente, para compreendermos claramente o que a palavra do Senhor tem para nos ensinar. Oremos. Senhor Deus, ainda na tua presença, nesse momento tão importante do culto, no qual vamos receber a tua palavra, Senhor. Que ela encontre no nosso coração, Senhor, terra fértil e nos ajude, Senhor, a praticar os teus ensinamentos e não apenas ouvi-los. E a partir daí, nos tornares melhores pessoas, melhores seres humanos, melhores crentes, Senhor. Fica com o reverendo Anderson. Ilumine o Senhor nesse momento que trará a tua mensagem aos nossos corações, bem como a sua família, Gleice, Estefani, onde estiverem, Senhor. Abençoa essa família que tem sido bênção na vida de cada membro desta igreja, Senhor, e daqueles também que não são, onde a sua palavra chegue, Senhor, através das redes sociais, de toda essa mídia existente que está aqui ao nosso dispor, Senhor, que abençoe cada um, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs da IPT. É uma satisfação poder estar com os irmãos virtualmente, podendo trazer a mensagem do nosso Deus, a palavra do Senhor aos vossos corações.
Eu sou o pastor Wellington, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana em Paulo Afonso, e fui convidado pelo reverendo Anderson a trazer então essa mensagem da parte do nosso Deus. Gostaria de convidar você para que possamos ler Lucas capítulo 10, do verso 25 até o verso de número 37, que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu dele. E, chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-os para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai eterno, acabamos de ler a tua palavra, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que possamos, através do teu Santo Espírito, compreender a tua palavra e que assim possamos crescer mais e mais para a glória do Senhor. Nós te pedimos isso e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto do qual queria refletir com os irmãos, pensar com os irmãos, justamente sobre o aspecto do amor, né? As características ou o que acompanham o verdadeiro amor, quais são as atitudes que então elas vêm ou elas acompanham o amor. O apóstolo Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, ele disse que ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, ele seria como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ele ainda disse que se tivesse o dom de profetizar e ter toda a ciência do mundo e fé de transpor montes, se não tivesse amor, nada seria. Se ele distribuísse o corpo para ser queimado, entregue aos pobres, e então, se não tivesse amor, ele não poderia aproveitar nada disso. Ele ainda diz que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele diz ainda no verso 8 que o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, línguas cessarão, ciência passará.
E o apóstolo Paulo, então, ele vai tentar descrever, demonstrar, no verso 13, final desse texto, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, nesse texto que lemos de Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao 37, Jesus estava sendo justamente questionado por alguém que conhecia a lei, e conhecia muito bem, porque ele era o intérprete da lei, o homem que perguntara a Jesus. E então ele vai tentar, de alguma forma, perguntar ao Senhor, né, na verdade tentar fazer uma comparativa com aquilo que ele sabe sobre o que é o amor, né, o que é dedicação, o que é o amor sincero. E aí então ele pergunta, né, Senhor, né, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus então vai dizer o que é que a Escritura diz a você. E aí ele diz, olha, eu preciso amar a Deus com todo o meu coração e eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo. E aí Jesus diz, correto, certíssimo a sua fala. Porém, irmãos, o que aqui aquele homem não esperava é que Jesus pudesse então lhe trazer de maneira prática, diante do questionamento dele, quem é o meu próximo? Jesus então tenta trazer de maneira prática o que verdadeiramente é o amor. O amor não é somente um sentimento que as pessoas têm. O amor não é somente, assim digamos, um coração aquecido. Um coração que está, como no imaginário de muita gente, quando as pessoas estão apaixonadas, os olhos brilham, há uma série de corações que ficam sobre a cabeça, como que balões. Não, irmãos. Jesus vai demonstrar àquele homem que a forma prática do amor, não é somente um aspecto sentimental, mas de fato e de verdade. Uma ação da qual os homens precisam justamente compreender, porque vejam, nós simplesmente não dizemos que amamos a Deus, nós praticamos coisas que engrandecem Deus, nós fazemos coisas que fazem com que Deus seja exaltado, honrado. E então isso significa que o amamos. E não somente dizemos, ai, como eu amo a Deus. Não, porque o amor é prático. Vejam o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 13. Ele vai dizer que o amor tem questões práticas que ele vem trazendo na sua vivência, na sua manifestação. E Jesus vai então aqui olhar para aquele homem e dizer, olha, de fato, o que se falta para que se herde a vida eterna, para que você de fato demonstre que és um cidadão dos céus, para que de fato você seja sal e luz desse mundo, é que o amor verdadeiro esteja no vosso coração, na vossa vida. E que ele seja manifesto, que ele seja expresso, e que o amor verdadeiro ele possa transbordar na vida. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele vai dar alguns ensinamentos práticos, algumas lições práticas àquele homem, já que ele pergunta, no verso de número 29, quem é o meu próximo? E aí, se nós pensarmos, se aquele homem não conseguia enxergar quem era o seu próximo, então, muito possivelmente também ele não conseguiria enxergar Deus. Porque João vai dizer que, como é que eu posso dizer que amo a Deus, que não vejo, mas o meu irmão que está do meu lado, esse eu não amo? Como posso? Então, vejam que a expressão do amor, ela perpassa justamente pelo aspecto prático, vivencial, onde as pessoas que cercam-me, as pessoas que estão ali junto a mim, elas serão instrumentos, elas serão, na verdade, alvo deste amor que o Senhor Jesus teve por mim. Então, eu logo dispenso a estas pessoas também. Então, como fui alvo do amor de Deus, como Deus, então, derrama sua bênção sobre mim, amando-me, então eu amo também ao meu próximo.
Amo ao Deus Todo-Poderoso, mas também amo ao próximo. E então Jesus começa ensinando aquele homem. E o primeiro ensino que Jesus vai trazer aqui é que o que precisamos observar, irmãos, é que o amor está acima de uma vida religiosa ou da religiosidade. A primeira coisa que Jesus vai ensinar. Jesus aqui vai justamente tentar demonstrar que os homens que anteriormente passaram, eles conheciam Deus na teoria, mas na prática eles passavam um tanto quanto distantes, semelhantemente ao homem que fizera a pergunta, porque Jesus diz que passa um sacerdote e passa também um levita, e aqueles homens que passam ali, eles passam distantes. E aí a gente pode até pensar, refletir, dizer, mas pastor, ou de onde eles estavam passando, era um lugar um tanto quanto ermo, era um lugar onde muitas pessoas possivelmente eram assaltadas, porque como era de Jerusalém para Jericó, como havia uma descida de cerca de 30 quilômetros, quase 30 quilômetros, e era como que por montanhas, então era um lugar um tanto quanto que as pessoas poderiam se esconder para de alguma forma vir a fazer o mal a outros, e aí você vai dizer, não pastor, então eles passaram distantes e aí eles não quiseram, em hipótese alguma, parar para ajudar aquele homem. Mas vejam, meus irmãos, Jesus aqui não está somente tentando ilustrar esse momento, Jesus está evocando, porque vejam, os samaritanos e os judeus, eles tinham uma certa divergência, eles tinham uma certa intriga entre eles, porque os samaritanos, por mais que fossem judeus, também eram judeus, eles tinham contraído casamento com outras pessoas que não eram do povo de Israel, então eles eram contados fora do povo de Israel. E nisso o que é que acontece? Jesus está tentando demonstrar para aquelas pessoas que a questão de que isso que eles cometeram de sair do povo de Israel, assim propriamente dito, como o próprio judeu entendia, isso não caracterizava e não compreender que o samaritano não era seu próximo. A divergência, por mais que divergências eles tivessem, não significariam que eles não deveriam amar os samaritanos também. E claro, os samaritanos precisavam também amar os judeus, vice-versa. Mas Jesus tenta demonstrar justamente que é muito comum que as pessoas passem distantes umas das outras, muitas vezes por causa da intriga que tem, das diferenças que tem, às vezes pessoas no trabalho, pessoas na escola, pessoas, às vezes até dentro da própria casa, as pessoas ficam distantes umas das outras por causa das diferenças que têm, e isso então faz com que elas não se amem, elas não se preocupem umas com as outras, elas não estejam preparadas para estender a mão, para ajudar, para se colocar ali como a própria Escritura Sagrada diz que somos dispenseiros da multiforme graça de Deus, para ser ajudador. E então Jesus tenta demonstrar àquele homem que 2 homens por ali passaram e eram judeus, e aqueles judeus não ajudaram um outro judeu, o judeu só fora ajudado por um samaritano. Então vejam, Jesus tenta justamente trazer essa questão, não é somente ser religioso, é preciso praticar, se aí a gente pensar dessa forma, é preciso, irmãos, ter Deus no coração, é preciso ter Deus na mente, é preciso ter Deus em todo o nosso corpo, em toda a nossa vida, mas é preciso demonstrar isso onde quer que formos. É preciso que as pessoas percebam que ali está um servo, uma serva de Deus. A grande problemática dos nossos dias é que as pessoas querem ser religiosas, acreditando que somente o mero conhecimento filosófico, científico, teológico sobre Deus vai lhe dar a capacidade então de amar a Deus.
E o próprio Senhor vai dizer, para que você ame a Deus, o seu próximo precisa ser alvo desse amor que você tem para com Deus. Por isso que Jesus diz, né, quando ele evoca aqui, pede ao intérprete da lei que ele diga como é que ele pode herdar a vida eterna. Então ele diz, amo ao Senhor, ou ame o Senhor, né? E aí ele vai dizer das formas, e ele vai dizer, e ao próximo como a si mesmo. Então, vejam, não é somente ser religioso, é preciso de fato e de verdade amarmos uns aos outros. Então, a primeira característica, irmãos, que vemos é justamente essa, que nós precisamos não ser meramente religiosos, mas amarmos de fato e de verdade. A segunda questão que o Senhor Jesus vai demonstrar aqui, irmãos, é que é preciso perceber que a vida é importante do que qualquer outra coisa. A vida é importante acima de qualquer outra coisa. E aí, claro, você pode me perguntar, pastor, você está dizendo inclusive acima de Deus? Não, não estou dizendo acima de Deus, estou dizendo acima de qualquer coisa humana. Vejam, Jesus então conta, né, ali que os salteadores vieram, tiraram a vida daquele homem, quase tiraram a vida daquele homem, na verdade, e vejam, nem aqueles homens que eram assaltantes, nem o sacerdote, nem o levita, se preocuparam com a vida daquele homem que estava ali, caído, né? Os que assaltaram ele, tiraram as coisas, deixaram quase morto, né, semi-morto, não se importaram com a vida daquele homem, e os outros que passaram, né, o sacerdote e o levita também não se importaram. Jesus, meus irmãos, vai tentar demonstrar que não importa aquilo que venhamos a vivenciar. Pode ser o pior inimigo seu, né? Ou alguém, quando eu falo inimigo, uma pessoa que lhe quer mal, uma pessoa que lhe deseja as piores coisas que você e eu possamos imaginar. Mas a Escritura nos chama a orarmos por ele. A Escritura convoca-nos a falar do amor de Deus para essa pessoa também. Vejam, Jesus tenta demonstrar que a vida é de suma importância. Por isso que o homem que passa por último, o samaritano, ele se preocupa tanto ao ponto de sair do seu animal, do animal que ele estava montado, colocar o homem que estava ali semi-morto, antes fazer todo um asseio, né, um cuidado ali com medicamentos da época, já para estancar o sangramento, para que desse, né, que ele chegasse até a estalagem, né, chegassem até a hospedaria. Então, vejam, aquele homem, ele vai observar que a vida daquele homem era importantíssima. E por isso ele não abre mão de estender a mão para ajudá-lo. Porque ele sabe que ele também poderia ser aquele, né, que estivesse no lugar do outro. Ele se coloca verdadeiramente no lugar daquele homem que estava necessitado. E então ele, né, o samaritano, vai levá-lo até onde se fazia necessário, para os devidos cuidados. E meus irmãos, vejam que isso perpassa inclusive, ou isso vai além do aspecto, inclusive, financeiro, porque o homem depois coloca, né, esse samaritano coloca esse homem que estava semi-morto em uma hospedaria e diz assim, eu vou cuidar dele, está aqui, recurso financeiro, e depois ele diz, se faltar alguma coisa, eu depois te restituirei, então cuida dele. E aquele homem ali, ele vai justamente demonstrar quão importante é a vida. Quão importante é a vida. Aquele homem é um exemplo de compaixão pelo homem que está lá jogado, caído, semi-morto. Ou, por que não dizer, quantos que estão mortos espiritualmente, que muitas vezes nós não temos a coragem, não temos a decência, não temos Cristo no coração, para então trazê-los de volta
a vida, não pela nossa própria força, mas pregando-lhes o Evangelho, falando-lhes do amor de Deus. Aquele homem estava, irmãos queridos, ele estava comprometido com Deus. Vejam que esse homem não era um homem meramente religioso, mas um crente de fato e de verdade. Alguém que estava preocupado, entendendo que a vida era importante e que se fazia necessário preservar aquela vida. Então Jesus ensina, segundo momento, segundo lugar, que a vida é mais importante do que qualquer coisa. Terceiro, irmãos, o que Jesus tenta ensinar-nos através dessa parábola é que precisamos ir ao encontro daqueles que precisam de amor. Aquele homem, meus irmãos, vejam que ele, primeiro, não estava preocupado em saber quem era aquele homem. O samaritano não estava preocupado em saber quem era aquele homem que estava caído no chão. Ele não foi procurar o RG dele, o CPF, para então tentar, deixa-me ver qual é a nacionalidade deste homem. Não, ele não estava preocupado com isso. E Jesus aqui então demonstra, coloca-nos que a necessidade de que precisamos ir ao encontro daqueles que precisam do amor de Deus e também serem alvos do amor que Deus nos dá, de forma graciosa. E aquele homem, ele prontamente se dispõe a ajudar aquele homem que estava caído. E vejam, ele não vai fazer julgamentos. Ele não vai, o samaritano, ele não vai fazer julgamentos, fazer reflexões a respeito de quem era aquela pessoa. Não, ele simplesmente vai lá e a ajuda. E Jesus então vai tentar demonstrar àquele intérprete da lei que não é para fazer o bem somente a judeus, não é somente fazer o bem a samaritanos, não é somente fazer o bem a brasileiros, não, é fazer o bem, é amar a todos, está então como instrumento de Deus, ser instrumento de Deus para demonstrar amor. Porque vejam, o texto que a gente leu, de 1 Coríntios, que eu li, na verdade, lá de 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer, eu posso fazer inúmeras coisas, mas se tudo isso que for feito for sem amor, e ali o apóstolo Paulo está falando justamente desse amor, da dádiva de Deus, tudo isso é nulo, tudo isso é sem sentido. E aí, meus irmãos, Jesus vai então demonstrar àquele intérprete da lei, olha, não é fazer o bem a esse ou aquele, mas a todos. E essa deve ser justamente a grande dificuldade daquele homem, principalmente a olhar para o samaritano, e então, porque Jesus diz, vai tu e procede da mesma forma. Olhar para um samaritano e ele precisar dedicar amor àquele a quem ele, na verdade, tinha ódio, detestava, não era aceitável essa pessoa, pelo contrário, ela era repugnante. Mas aí Jesus então vai justamente tentar demonstrar àquele homem, aquele intérprete da lei, que ele precisa demonstrar o amor de Deus a qualquer pessoa. Não fazer uma seletividade, eu vou selecionar a quem eu vou fazer amor, ou a quem eu vou dar amor, a quem eu vou fazer o bem. Por isso, irmãos, nós temos um grande desafio, porque muitas vezes nós não estamos disponíveis a demonstrar amor, a dar amor, a encher a vida de outros de amor, com o mesmo amor que nós recebemos de Deus. Muitas vezes nós não estamos disponíveis para isso. Às vezes a gente diz que essa pessoa não merece, não é alvo do meu amor, ela não merece receber o amor do qual eu tenho, do qual eu recebi da parte de Deus.
E aí eu pergunto a você, e quem disse que você e eu também merecíamos o amor de Deus? Não merecíamos, mas Ele de forma graciosa nos amou, nos perdoou, nos reconciliou. E por que não, então, levarmos este nome bendito a outros, através justamente da manifestação do amor nas nossas vidas, do amor de Deus nas nossas vidas, para que essas pessoas também sejam restauradas, sejam reconstruídas, essas pessoas possam, então, experimentar a verdadeira felicidade que vem somente de Deus. Jesus estava justamente questionando aquele homem. Você diz que ama, mas o amor traz tais características. É como se Jesus estivesse colocando para ele essas características do amor. Então não é somente da boca para fora dizer que ama. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Isso não é, irmãos, somente algo sentimentalista, mas algo verdadeiro, de fato e de verdade. Quarto lugar, que nós podemos observar aqui, Jesus nesse diálogo, nessa conversa com aquele intérprete da lei, Jesus vai então fazer a seguinte pergunta, verso 36. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E aí o intérprete da lei vai responder. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. E aí, meus irmãos, Jesus vai questionar-nos. E o verdadeiro amor, ele vem carregado, né? Ele traz consigo a verdadeira interpretação, a correta interpretação da palavra de Deus. Meus irmãos, é interessante porque aquele homem, o intérprete da lei, Jesus começa lhe perguntando, ou melhor, aquele homem começa perguntando a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, e Jesus então evoca a Escritura e diz: o que é que a Escritura diz, como você interpreta isso? E aí ele cita a Escritura. Aquele homem, ele era afiado no conhecimento bíblico. E então, no verso 36, Jesus, depois de lhe perguntar, o intérprete da lei responde, né, o que usou de misericórdia para com ele. A verdadeira interpretação, a correta interpretação da Escritura, meus irmãos. E aí é quando Jesus então vai olhar para aquele homem e dizer: então, você que conhece a Escritura, vai e faça o mesmo. Meus irmãos, Jesus vai justamente questionar aquele homem se ele conhecia a Escritura, porque ele não estava aplicando a Escritura na sua vida. Se ele conhecia a palavra de Deus, se ele dizia que amava a Deus, e inclusive guardava na sua mente a palavra, porque ele não deixava que esta invadisse o seu coração? Porque ele não permitia que outras pessoas pudessem então saber que ele não era somente um doutor na Escritura, um doutor da lei, mas porque ele não deixou que as pessoas soubessem, ouvissem na sua vida que ele era a palavra de Deus, andando, né, estando nos lugares onde ele chegava. O homem de uma palavra sábia, o homem de uma palavra equilibrada, o homem com uma palavra confrontadora, conciliadora, porque aquele homem, irmãos, então deixa que a palavra do Senhor fique apenas no seu intelecto e não também penetre o seu coração, porque ele conhecia a palavra. E aí a gente acaba, inclusive, voltando para a primeira questão, quando Jesus, aqui, ao fazer todo o questionamento, vai demonstrar que não basta ser somente alguém religioso, alguém que conhece a lei.
Porque, irmãos, o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, ele faz com que a Escritura Sagrada seja viva na nossa vida. É palavra viva, e como diz o autor lá de Hebreus, a palavra de Deus, ela é penetrante como espada, ao ponto de dividir juntas e medulas, para que essa palavra, então, possa justamente transpassar-nos de forma a cortar tudo aquilo de nós que nos afasta de cumprir a vontade de Deus. Que inclusive nos impede de amar, como a Escritura chama-nos a amar. Com o amor do Senhor. Amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Aquele homem, intérprete da lei, eu gosto de ficar imaginando, pensando, refletindo, como é que aquele homem pensou diante dessa fala de Jesus, ou qual foi o sentimento daquele homem quando Jesus diz no verso 37, vai e procede tu de igual modo. E ali Jesus não estava dizendo só para ele ir lá e amar aos samaritanos, mas amar alguém dentro da casa dele que muito possivelmente ele não amava. Amar um vizinho que talvez ele considerasse alguém intransigente, mas que ele deveria amar. Um colega de trabalho que era chato demais, mas que ele também precisava ser alvo desse amor de Deus. Irmãos, então vejamos, que esse amor da parte de Deus, diante dessa parábola do bom samaritano, é uma chamada para que você e eu possamos então, dia após dia, manifestar esse amor onde quer que estejamos, onde quer que varmos. Então, esse amor que é transbordante, que vai ser transbordante em nós encheremos então a vida de outros também. Se faz necessário observar isso, irmãos. Se faz necessário perceber que o amor hoje se tornou um sentimento ou algo único, exclusivamente um sentimento vazio, que as pessoas estão ali presas nos seus mundinhos e que dizem, como eu amo, mas não demonstram isso de forma prática. Por isso que Jesus nos convida. Por isso que Jesus, através dessa parábola do bom samaritano, ele vem tocar os nossos corações, para que então amemos ao próximo como a nós mesmos. E claro, amarmos a Deus acima de todas as coisas. E se amamos de fato Deus acima de todas as coisas, o próximo será amado. Por isso, meus irmãos, para concluirmos, algumas considerações. A primeira destas considerações é que nós precisamos ser muito mais do que religiosos, do que aquelas pessoas que vão à igreja dominicalmente, se assentam no banco, cantam, oram, leem a mensagem, leem a palavra, ouvem a mensagem. Nós precisamos ser muito mais do que estes crentes domingueiros, ou então que vão todos os dias de culto à igreja. Nós precisamos ser mais do que isso. Nós precisamos aprender a palavra de Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus nas nossas igrejas, nos templos, mas quando sairmos por aquela porta, então nós haveremos de colocar em prática tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Então é preciso ser muito mais do que religiosos. Segundo, meus irmãos, o amor verdadeiro vai também nos questionar que não importa quem seja alvo do nosso amor, porque às vezes a gente acredita que o alvo do nosso amor devem ser somente os nossos familiares, mas muitos alcoólatras, muitas prostitutas, muitas pessoas que estão aí na marginalidade precisam também receber esse amor da nossa parte, amá-los como amamos a nós mesmos, mas às vezes nós lembramos desse e esquecemos do nosso pai, da nossa mãe, do nosso vizinho, do nosso colega de sala de aula, do nosso vizinho de mesa, de bancada de trabalho. Nós esquecemos.
Todos eles precisam ser alvo deste amor, do verdadeiro amor que vem de Deus. E nós não vamos olhar a classe social de alguém para saber e dizer se ela merece ou não, né? Se ela deve ou não receber este amor, o amar ao próximo como a nós mesmos. Não, porque não é classe social, mas sim podermos falar deste amor, transmitir esse amor a todos. É preciso também, irmãos, observar que a vida é importantíssima. A vida é mais importante do que qualquer coisa. Lamentavelmente, nós temos visto uma onda crescente em diversos países, e o Brasil está também com esse pensamento, diante de que hoje a vida dos nossos pets, dos nossos animaizinhos de estimação, tem valido muito mais do que a vida dos seres humanos. Porque se eu mato um animal, aí eu tenho uma pena quase que perpétua. Enquanto, apesar de não ter prisão perpétua no país, mas que se eu tiro a vida de um ser humano, então isso pode ser mediado, isso pode ser reparado. Irmãos, Jesus vai justamente tentar demonstrar que a vida é importante, e Ele, quando chama a observar ali diante daquele momento que aquele homem está caído, o samaritano percebe que aquela vida é importante, e Ele então ajuda aquela vida, Ele estende a mão, e é preciso percebermos isso, porque quantas vezes temos pecado contra o nosso Deus, por causa dessa nossa entrega exacerbada, a amar as coisas e descartar as pessoas, ou usar as pessoas, como diz o ditado. E por último, essa última aplicação, é preciso, irmãos, sermos conhecedores da palavra de Deus, sermos conhecedores da palavra do nosso Deus, e que esta então faça morada no nosso coração. Jesus, ao falar com aquele intérprete da lei e perguntar, a aplicação prática da Escritura, quem era o próximo daquele homem, e aquele homem prontamente responde: aquele que usou de misericórdia. Então é preciso interpretarmos a Escritura, preciso meditarmos na Escritura e percebermos o que Deus quer nos falar, não o que nós queremos que Deus nos fale. É muito diferente as coisas. A grande questão é que Deus nos aponta cotidianamente para coisas, para questões que muitas vezes nós não queremos dar ouvidos, porque nós queremos que Deus fale o que nós queremos ouvir. E então, quando queremos ouvir o que o nosso coração está desejoso e não precisando, nós nos perdemos nos labirintos do nosso coração. Por isso, irmãos, é necessário manifestarmos o amor de Deus, o verdadeiro amor, porque Jesus aqui está falando de amor. Samaritanos, o bom samaritano, não é que aquele homem era bom, mas é que Jesus está dizendo: tenham amor nos vossos corações, o amor que vem da parte de Deus, o amor do alto. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ajude e que você possa em todo o tempo poder estar buscando ao Senhor, melhorando dia após dia, justamente nessa prática do amor que somos convocados, porque não importa o que eu faça, se eu fizer e não tiver amor, nada disso tem validade. É isso que a Escritura Sagrada diz. E o apóstolo Paulo então orienta, alerta, que tem a esperança, a fé e o amor. Todos estes dois passarão, mas o amor, ele permanecerá para sempre. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos o teu nome, Deus. Te agradecemos pelas tuas ricas bênçãos, Senhor. Te agradecemos pelo amor manifesto nas nossas vidas através de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos ajude para que possamos também manifestar esse amor aonde quer que estejamos, dentro das nossas famílias, nos nossos locais de trabalho, onde quer que formos, Senhor, levando a tua palavra para que outros também sejam alvos deste amor na pessoa de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo, Deus, porque
A tua palavra mesmo diz que tu nos amou primeiro, por isso nós amamos. Muito obrigado pela bênção derramada sobre as nossas vidas. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, irmãos, muito obrigado a oportunidade, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, Igreja Presbiteriana da Tijuca, e louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, onde vocês têm em todo o tempo dispensado amor para aqueles que necessitam. Bom dia e que o Senhor seja com você hoje e sempre. Após recebermos a palavra do Senhor, uma coisa fica clara em nosso coração: a necessidade de nos entregarmos integralmente a Ele. A necessidade que temos de nos colocar diante do Senhor com todo o nosso coração. Isso inclui também a nossa confiança de que o Senhor, Ele é dono de toda a nossa vida, de todo o nosso destino. É tempo de consagrarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. A leitura que nos convida ao ofertório se encontra em Deuteronômio capítulo 6, verso de número 5, e Mateus capítulo 6, verso de número 21. E a leitura desse texto será feita pelo nosso presbítero oficiante da semana, presbítero Cláudio Rodrigues. Leiamos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Agora que nós lemos a palavra de Deus, vamos louvá-lo com um hino, com bastante vigor, com bastante alegria, porque este é um momento também de louvar ao nosso Deus. Ouçamos o hino e cantemos. Somente
Louvamos ao Senhor e agora iremos fazer a oração que consagra os nossos dízimos e as nossas ofertas. A Igreja Presbiteriana da Tijuca aproveita este tempo também para orar por todos os obreiros da nossa Junta de Missões, quer seja a Junta de Missões Nacionais, quer seja a nossa Junta de Missões Estrangeiras, a APMT. Nós queremos abençoar todos os missionários que levam a palavra do Senhor aonde eles estão. Oremos, consagrando ao Senhor nossos dízimos e ofertas e coloquemos diante do Senhor a vida dos nossos missionários com o presbítero Cláudio Rodrigues. Curvemos nossas cabeças e falamos com o nosso Deus. Querido Deus, meu amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos participando deste culto de louvor a Ti, Senhor. E neste momento, Senhor, queremos Te agradecer por esses dízimos e essas ofertas que foram trazidos a Ti, Senhor, para que possamos, do conselho, pastor, administrar esses recursos, porque nós sabemos que a igreja precisa desses recursos para ajudar os missionários, para manter a casa de oração do nosso Deus aberta, para que possamos, Senhor, levar o Evangelho a toda criatura. Então, Senhor, aceita essa nossa oferta e também, Senhor, aceita a consagração de nossas vidas a Ti. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos tem dado todos os recursos financeiros e também da nossa saúde. Passamos esse tempo todo, Senhor, longe dessa pandemia, graças a Ti, Senhor. E nós somos gratos. E por isso, Senhor, estamos aqui Te louvando e consagrando as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Queremos também Te pedir uma bênção especial para os nossos missionários. Eles, Senhor, que tivemos a oportunidade de participar desta grande manifestação que fez a nossa mocidade, em que tomamos conhecimento do trabalho que esses missionários vêm fazendo. São pessoas realmente iluminadas, Senhor, escolhidas por Ti. E Te pedimos que continue abençoando a todos eles, de forma que eles possam continuar crescendo, Senhor, na divulgação do Teu Evangelho. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, que bênção participarmos deste culto nesta manhã. Convido você a compartilhar este culto. Se você assistiu pelo YouTube, coloque o link desse culto no YouTube, coloque nas suas redes sociais. Se você está participando conosco pelo Facebook, compartilhe na sua rede social, no seu perfil. As pessoas vão entrar para falar com você ou para saber da sua vida e vão encontrar um culto onde a palavra do Senhor foi pregada. Que é a melhor forma de evangelizar, uma forma rápida e simples de evangelização nas redes sociais? Nós temos o nosso culto da manhã, que se encerra neste momento, mas daqui a pouco teremos o nosso culto vespertino, com uma mensagem que falará profundamente
ao nosso coração. Não é possível você perder mais um momento onde seremos ministrados pela palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde até logo mais às 18 horas, se Deus nos permitir. Paz.